Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Estamos começando por aqui mais uma edição do programa Me'av Leben, um programa de pai para filho. Esse é um programa que tem como personalidade, característica, principalmente o objetivo de falar sobre a Parashá Shavua para os meus filhos. Não é um programa proselitista, mas qualquer outra pessoa que esteja assistindo esse vídeo queira se beneficiar dele de alguma forma, fique à vontade. Eu volto a repetir, eu não sou rabino, eu não sou morê. É um programa que tem como personalidade, objetivo e finalidade falar para os meus filhos. A minha primogênita Gabriela Dodani, ao Gabriel Kalev, a Ariela Hesed e o Eliav Hassid. É um programa feito especialmente para a minha família, para os meus filhos e os outros filhos que virão, os netos e muito mais. Nós, nesse programa de hoje, a gente vai estar falando sobre a Parashá Ekev, justamente a quarta, quinta e sexta Aliyah ou Aliyot. Tem muita coisa bacana que a gente já aprendeu. Quero dizer que apesar da Dodani estar longe, morando em outro estado, longe do papai, o Gabriel Kalev também, os meus dois primogênitos, o papai ama muito vocês. E quero dizer que a riqueza maior que o papai pode deixar para vocês, que o papai pode dar, é Torá e Mitzvot. Então por isso que esse projeto foi feito justamente para que a gente esteja estudando juntos. E é a forma do papai demonstrar o carinho e o amor que sente por vocês. Assim como também da Ariela e do Eliav, que estão pequenininhos agora, mas já estão estudando a todo vapor aí, Midrash, Agadot, pequeno Midrash. Ariela tem às vezes me dado muito orgulho aí, mostrando que às vezes sabe muito mais do que o papai. Vamos então continuar. A Parashá Ekev, a quarta Aliyah, ela vai então do livro Devarim, né, que é o Deuteronômio em português, do capítulo 10, Passuque 1 em diante, e vamos então ler. Naquela época, depois de 40 dias, Deus perdoou o povo judeu e me disse: esculpa, para você 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e venha até mim sobre a montanha, e faça para você uma arca de madeira. Nestas tábuas eu escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou, e você as colocou dentro da arca. Eu fiz uma arca de madeira de acácia e esculpi as 2 tábuas de pedra como as primeiras. E eu subi na montanha com as 2 tábuas na minha mão, e ele, no caso Hashem, escreveu nas tábuas o mesmo que havia escrito nas primeiras, os 10 mandamentos que Hashem disse a vocês na montanha, de dentro do fogo do dia da Assembleia. Hashem então deu-as para mim, e eu me virei e desci da montanha, e eu coloquei as tábuas na arca que eu havia feito, e ela permaneceu ali como Deus me ordenou. É muito interessante aqui, só nesse primeiro parágrafo, que diz sobre o seguinte, que a nível de curiosidade, de que essas tábuas que foram colocadas nesse primeiro Arão, elas não eram aquelas outras feito por Betzalel, que era de ouro, e dizem alguns comentaristas que era esta arca que ia para a guerra quando eles iam, ou seja, nesta arca ficou os pedaços, as primeiras tábuas quebradas, ok? E essa segunda foi Betzalel, colocou no Arão de ouro, na arca de ouro, né? E depois outros comentaristas dizem também que as 2 foram colocadas na arca de ouro. Mas quando iam para a guerra, no caso a guerra de Moshe Rabbeinu, era justamente essas que iam na quebrada dentro da madeira, enquanto ela ficava no Mishkan. E quando Yehoshua, no caso, no tempo de Yehoshua, elas então eram a arca de ouro. E aí, se eu não me engano, até na história de Shemuel, quando os filhos de Eli levaram para a guerra, quando teve aquele caso do Eli que caiu, quebrou o pescoço e morreu, foram essas 2 tábuas, a segunda e as primeiras que estavam dentro do Arão, da arca de ouro, que foi levada então pelos filisteus.
Isso foi devolvido depois mais tarde. Vamos continuar então aqui no capítulo 10, passuque 6 em diante, a rebelião no deserto. Ele vai falar: mais adiante vocês cometeram outro pecado que aos meus olhos foi tão ruim quanto o bezerro de ouro. Quando 40 anos mais tarde Arão faleceu no Or Ará. A gente já falou que o Or Ará era uma montanha dupla, né? Como se fosse uma maçã em cima da outra. Foi ali onde Arão morreu. E ele foi enterrado ali, e Elazar, seu filho, foi designado como sacerdote em seu lugar. Um grupo de rebeldes dentre os filhos de Israel se levantou e planejou liderar o povo e Erodi de volta para o Egito, Mitzrayim. Eles viajaram para o lado oposto de Or Ará, onde Arão morreu, através das fontes de Benei e Acam, até Moserá, onde um grupo de levitas que os perseguia os pegaram e os derrotaram. Depois de lamentar a morte de Arão, enquanto ainda estava ali em Moserá, eles viajaram de lá e retornaram para o acampamento em Or Ará, passando primeiramente por Gudgod para Yotvatá, uma área com riachos fluentes. Agora ele vai falar sobre a designação da tribo de Levi, passuque 10, capítulo 10, passuque 8. Naquela época, depois do bezerro de ouro, Deus separou a tribo de Levi, que não participou do pecado, para carregar a arca do testemunho. Ele separou os sacerdotes para ficarem diante de Hashem e servi-lo, e para fazer as brachot, as bênçãos sacerdotal em seu nome, e que continuam até o dia de hoje. Como eles foram separados para o serviço sagrado e não teriam tempo para a agricultura, para trabalhar, então um sacerdote que é da tribo de Levi não tem nenhuma porção ou herança na terra com seus irmãos. Sua herança vem diretamente da casa de Hashem, como Hashem, seu Deus, disse a ele. Agora vamos falar sobre o terceiro período que Moshe subiu a montanha. Capítulo 10, passuque 10. Eu permaneci na montanha por 40 dias e 40 noites, quando eu fui receber as segundas tábuas, e Deus foi apaziguado como no primeiro período de 40 dias, quando eu estava na montanha. Pois Deus também me escutou naquela ocasião, e Deus não quis destruir vocês. Deus me disse: mova-se, lidere o povo em suas jornadas para chegar a tomar posse da terra que eu prometi aos seus antepassados dar a eles. Agora começamos a quinta leitura, capítulo 10, passuque 12. Moshe encoraja então o povo a servir a Hashem. Agora, ó Israel, embora você tenha pecado, o que Deus, seu Deus, quer de você? O que é que Hashem quer da gente? O que é que Ele requer da gente? Porque Ele ainda tem compaixão de você e Ele ainda ama você. Ele não o pune, mas pede a você somente temer a Hashem, seu Deus, seguir todos os seus caminhos e amá-lo, servir a Deus, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, e guardando os seus mandamentos de Deus, os seus mandamentos suprarracionais, os roquins que eu ordeno a vocês hoje. E mesmo isto é para o seu próprio benefício, porque você será recompensado. Olha, como se fosse uma carta de um pai para um filho, coisa tão grande, tão maravilhosa, essa parte da Torá. O que é que a Hashem quer da gente? Apenas isso, que a gente sirva Ele de todo o coração, de toda a alma, de todo o seu poder. Passuque 14. Deus, seu Deus, tem a escolha de tudo nos céus, embaixo e de cima, na terra e em tudo que está sobre ela, mas Deus desejou apenas amar seus antepassados. E Ele escolheu seus descendentes depois deles. Vocês, dentre todas as nações, uma escolha que permanece até o dia de hoje. Vocês deverão circuncidar o prepúcio de seus corações, que impede vocês de servirem a Deus, e vocês devem deixar de ter dura serviço, pois Deus, seu Deus, é um Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o grande, poderoso e temível Deus, que não favorece e não aceita suborno, ok? Ainda assim, Ele é sensível ao emitir julgamento sobre o órfão e a viúva, e Ele ama o convertido, ger, dando-lhe pão e vestimenta. Vocês amarão o convertido
convertido no caso porque vocês foram estrangeiros em Mitzrayim. Olha só que Hashem falou que Ele nos ama, Ele nos escolheu. Lembra que Ele falou no outro momento que Ele não está dando a terra porque nós somos melhores, porque nós não somos tzadikim, justos, mas agora Ele está fazendo uma declaração de amor. Ele nos escolheu e o que Ele quer é que a gente tire o prepúcio, ou seja, do nosso coração aquela carne que nos impede de servir Ele. E agora no Passuque 19 Ele fala uma coisa muito importante, que a gente deve amar o querer convertido. As pessoas que moram dentro das nossas portas, as pessoas, nós devemos ter um respeito muito grande por essas pessoas. Lembra que eu já falei para vocês que Hashem paga medida por medida a cada uma das pessoas, a cada coisa pequena que você faz, Hashem retribui, tanto de forma positiva como de forma não positiva. Então, nós devemos ter muito cuidado com aquelas pessoas que se aproximam do judaísmo, aquelas pessoas que vêm até a gente para perguntar sobre Shabbat, perguntar sobre Hashem, a Torá. Apesar delas serem Bnei Noach, delas seguirem 7 leis de Noah, a gente deve ter toda a paciência e cuidado de explicar, ser receptivo com essas pessoas, para que a gente, Deus o livre não permita, não gere amalequitas. A gente já viu que isso aconteceu várias vezes no momento da história e isso não foi legal. Então, amarão convertido porque vocês foram estrangeiros na terra de Mitzrayim, do Egito. Passuque 20, você temerá a Deus, seu Deus, você o servirá, você se apegará a Ele, e se você fizer tudo o que foi dito acima, então você poderá jurar pelo seu nome. Ele é a sua glória e Ele é seu Deus, aquele que fez as coisas extraordinárias e impressionantes para você, que seus olhos viram, seus antepassados desceram até Mitzrayim com 70 almas, e agora Deus, seu Deus, fez vocês numerosos como as estrelas do céu. Olha só, existe um ensinamento que às vezes algumas outras religiões apregoam que você não pode jurar pelo nome de Deus, e aqui a gente vê que a Torá diz que você pode sim, apesar dos mandamentos, os 10 mandamentos estarem dizendo não usará o nome do teu Deus em vão. Aqui diz que você pode jurar, não é aconselhável, mas pode jurar dependendo se você tem bagagem para fazer isso. Não é qualquer pessoa que pode utilizar o nome de Hashem. Você é um tzadik, você faz as coisas corretas, então aí você pode, em último caso, jurar por nome de Hashem. Vamos agora passar pelo capítulo 11, que vai falar sobre milagres e testemunhos pelo povo Yehudim. Assim você amará a Deus, seu Deus, guardará o que Ele lhes confiou, seus mandamentos suprarracionais, que são os juquins, seus mandamentos racionais, mishpatim, e seus preceitos, que são as mitzvot, todos os dias. Vocês deverão agora temer, direcionando os seus corações para aprenderem a minha repreensão, que eu não estou falando aos seus filhos, que podem alegar que não conheceram e não viram a Deus, seu Deus, nos repreendendo. Eles não viram sua grandeza, sua mão forte, seu braço estendido, seus sinais de divina providência, seus feitos que Ele realizou dentro de Mitzrayim para o faraó e rei do Egito e toda a sua terra. O que Ele fez aos exércitos egípcios, aos seus cavalos e carruagens com Ele, e mudou as águas do mar vermelho sobre eles, quando eles perseguiram, vocês, quando Deus os destruiu e eles desapareceram até este dia. Eles não viram o que Ele fez para vocês no deserto, até vocês chegarem a este lugar, o que Ele fez a Datam-Avirião e os filhos de Eliav, filho de Reuven, quando a terra abriu a sua boca e os engoliu, tá? E eles e as suas famílias, suas tendas e todas as suas posses que os mantinham sobre seus pés na presença de todo Israel. Mas seus olhos viram toda a grandeza dos atos de Deus que Ele realizou. Portanto, vocês devem guardar todos os mandamentos que lhes ordeno hoje, de forma que, olha, novamente, Hayom, hoje, de forma que vocês fiquem fortes para vir e tomar posse da terra que vocês estão atravessando para adquirir, e para que vocês prolonguem seus dias na terra que Deus jurou dar aos seus antepassados, a eles e a seus descendentes, uma terra onde flui leite e mel. Agora, sexta aliá, capítulo 11, Passuque 10 em diante, atributos da terra de Israel. Pois a terra para a qual você está indo tomar posse não é ruim como a terra de Mitzrayim, do Egito, de onde vocês saíram, onde vocês plantavam sua semente para aguá-la, tinham de carregar baldes do Nilo a pé, como cuidando de um jardim de vegetais. Não. A terra de vocês, que vocês estão prestes então a atravessar para adquirir, é uma terra de montanhas, cultiváveis e planícies, e é aguada pelas chuvas dos céus, uma terra que Deus, seu Deus, cuida, né? Os olhos de Deus Todo-Poderoso estão continuamente sobre ela, desde o princípio do ano até os
o final do ano. O que acontecerá é, se vocês sempre escutarem os meus mandamentos, que eu ordeno hoje a vocês, considerando como se os tivessem ouvido hoje, Hayom, e vocês os cumprirem, não para obter ganhos pessoais, mas sim por amar a Hashem, seu Deus, e vocês o servirem em prece, e como uma comunidade vocês o servirem com todo o seu coração, com toda a sua alma, só então depois que vocês fizerem isso, então eu darei as chuvas precoces e as tardias de sua terra no tempo apropriado, e vocês e não seus inimigos juntarão seu trigo, vinho e óleo. Eu proverei grama para o seu campo, para o seu rebanho, para que você não tenha que levá-lo para longe para pastar. Quando você comer, você se saciará, mas quando estiverem em um estado de saciedade, cuidem-se para que seus corações não sejam elevados para longe da Torá, fazendo com que vocês se desviem e idolatrem outros deuses estranhos e prostrem-se diante deles. Ou seja, quando o coração de vocês se incharem, se ensoberbecerem. Aí olha que ele fala: então a ira de Hashem se acenderá contra vocês, e ele fechará os céus, e não haverá mais chuva, o solo não produzirá seus frutos, e vocês perecerão rapidamente da boa terra que Hashem está lhes dando. Mesmo depois de vocês irem para o exílio, vocês continuarão a colocar estas minhas palavras sobre o seu coração e sua alma. Vocês as atarão como sinal na sua mão e serão como totafot entre os seus olhos. Está falando sobre a mitzvah do tefilim. Desde a infância vocês ensinarão essas palavras aos seus filhos para que eles se acostumem a falar sobre elas quando vocês se estiverem sentados na vossa casa, quando estiverem andando pelo vosso caminho, quando vos deitares, quando vos levantares, e vocês as escreverão nos umbrais das vossas casas, nos vossos portões públicos, que são os mezuzot. Tudo isto para que seus dias e os dias de seus filhos sejam prolongados na terra que Deus jurou a dar aos seus antepassados quando os céus estiverem sobre a terra. A gente está quase finalizando, mas deixa eu fazer uma observação. Hashem está falando aqui na Parashá, a Torá está nos dizendo que tudo isso é para que os seus dias e os dias de seus filhos sejam prolongados na terra. E Hashem jurou a dar aos seus antepassados. Eu nasci em 1980. Eu vivi os anos 80, os anos 90. E uma coisa que me deixa muito triste é quando eu me lembro da minha infância, quando eu me lembro da minha adolescência. E eu me lembro de amigos, coleguinhas que eu tive, que fizeram parte da minha vida. Crianças inocentes que sentaram do meu lado na escola, crianças que eu vi crescer junto comigo, crianças que eram puras, crianças que eram inocentes até então. Presta bem atenção, Gabriela Dodani, Gabriel Kalev, Ariela, Beliav. E eu passei pela minha infância, eu passei pela minha adolescência, e eu passei pela minha juventude até chegar à fase adulta. E eu sempre fui apaixonado pela Torá, pela Bíblia, pelas histórias. E eu sempre temia, sempre tinha medo de me afastar de Hashem, porque eu não sei explicar, mas de uma forma ou de outra eu sabia que ela era a árvore da vida para aqueles que nela se apoiam, aqueles que seguem os seus caminhos e são bem-aventurados. Eu nunca quis, desde criança, desde a adolescência, seguir um caminho, como a gente dizia nos anos 80, que o mundão aqui fora, ele nos convida a ser. Nos anos 90, 92, tinha os houses, techno, as músicas técnicas, então cada ano não tem a sua moda. Eu passei pela moda do rock, depois teve a música techno, e eu vi meus coleguinhas crescendo, se tornando adolescentes, conhecendo a vida, namorando, fazendo coisas certas e coisas erradas. E o que mais me deixa triste é saber que esses colegas não se encontram mais aqui ao meu lado. Papai, hoje nós estamos no ano 5000, nós estamos na verdade ainda na semana, estamos no mês de Av ainda. Alguns dias atrás foi Tu Be'Av, o dia 15 de Av, no dia mais romântico do ano, e nós estamos em Av ainda no ano 5780, nós estamos no início de agosto de 2020, o papai está com 39 anos, vou chegar aos 40, dia 28 de agosto, 16 de Elul. De uma certa maneira, a papai é considerada uma pessoa nova ainda. E eu faço uma pergunta: onde é que estão esses meus amigos? Onde é que estão essas crianças que eram inocentes? Muitos deles já não vivem mais. Alguns deles foram consumidos pela violência, outros pelas drogas, alguns foram consumidos por problemas da vida. E eu me lembro que o papai os meus amigos às vezes
vezes encarnavam em mim, como é dito no Brasil, eles caçoavam de mim porque eu era careta, porque eu não ia pra festa, não ia pra balada, eu queria viver uma vida de Torah Mitzvot. Então era tido como ridículo, como careta. Mas eu sabia que isso era a melhor coisa que eu tinha para fazer no momento. Então eu não invejava eles. Eu sofria muito porque eu estava dentro de uma sociedade que não se compactuava com meus pensamentos, com a minha ideologia, filosofia de vida que eram da Torá. Apesar, abrindo parênteses, apesar de que o papai teve muitas experiências, o papai teve bastante experiências que são histórias. O papai sempre diz: eu tenho causas e mais causas para contar. E alguns deles eu acabo compartilhando com meus amigos hoje de trabalho na TV. Eles riem, falam: não acredito que você passou por isso, não acredito que isso acontecer com você. Eu digo que tem algumas coisas que aconteceram comigo que eu tenho vergonha, não me arrependo, mas foram coisas que eu também não escondo de contar, que serviu para aprendizado. E onde eu quero chegar com isso com vocês? Que eu sofri muito quando eu era jovem, adolescente, até quando criança, porque eu via coisas que não eram compatíveis com a Torá. E eu sabia que se vocês escreverem nos umbrais, se vocês cumprirem tudo isso, como fala aqui no Passuque 20, para que seus dias, seus filhos sejam prolongados, eu tenho certeza que se eu estou vivo hoje é graças a Torá e Mitzvot. Porque eu vejo esses outros meus coleguinhas, não quero dar uma de justo, de santo, de tzadik, dizendo que sou melhor do que eles, não é isso. Mas o que o papai quer ensinar para vocês é o seguinte, que quando você segue Torá Mitzvot, você prolonga os seus dias na Terra. Quando eu era adolescente, eu queria ir para uma festa, minha mãe dizia: você não vai para festa. E os meus coleguinhas que foram acabaram encontrando experiências como drogas, como comportamentos ilícitos. E onde estão eles hoje? Muitos deles, o último que eu perdi, eu não vou citar o nome dele, o último que eu perdi, eu sofri muito. Chorei muito por ele, porque foi um dos meus coleguinhas que eu tive desde a alfabetização, desde o jardim, nós crescemos juntos. E ele acabou morrendo de hepatite. Eu não vou contar o que ele fez, né? Não vem ao caso, mas eu fiquei triste porque você lembra toda aquela criança, aquela pessoa pura, e as experiências da vida que ele teve. O que ele se permitiu fazer acabou levando ele a essa doença fatal e ele acabou morrendo. Eu tinha alguns outros coleguinhas de escola que eu perguntei: cadê o fulano? Morreu. De que virou traficante, virou ladrão, virou drogado, morreu. Sabe, e o outro levou tiro, o outro virou drogado, o outro virou bandido, o outro morreu, o outro veio, o outro separou, o outro fez aquilo. E eu fico pensando: uau, o que aconteceu com aquelas crianças? O que aconteceu com aquelas crianças que não tinham maldade? O que aconteceu com aquelas crianças que eram inocentes? Eu senti a dor e eu olho para trás e falo: o que aconteceu com elas? Quando a gente não obedece papai e mamãe, quando a gente não obedece a Shem, a nossa vida se encurta. E eu fico com pena e me dói no coração olhar para trás. Não, preste atenção, eu não estou querendo me justificar e dizer que eu sou melhor do que eles. Não é isso. Mas o que eu quero dizer é que a Torá, ela resguarda a vida da pessoa. E isso é um fato. Se você quer ir para uma balada e o papai diz: não vai para a balada, não vai para uma festa, você fica em casa, e você sabe que essas pessoas saem para a festa, os seus amigos vão sair, vão pegar um carro, na balada vão beber, na balada, Deus o livre não permita, podem usar drogas, e quando eles voltarem, qual é a chance, a probabilidade deles sofrerem algum acidente se eles estiverem na rua e você estiver em casa? Os especialistas vão dizer: a porcentagem é igual para qualquer um, você pode morrer tanto dentro de casa como se você sair. Mas eu vou ficar com a minha opinião de que a probabilidade de acontecer algum acidente é maior de quem está na rua do que quem ficar em casa. Se você vai para uma balada, se você enche o carro de amigos, se você usa entorpecente, se você vai e voltar bêbado, a probabilidade do teu carro bater, de acontecer algum problema com você é bem maior do que você ficar em casa estudando o Torah Mitzvot, correto? Essa é a minha opinião. Então o que eu quero dizer é justamente isso, que quando a gente segue a Torá, quando a gente se debruça e observa, a Shem faz com que nossos dias se prolonguem. Onde estão os meus amigos? Onde estão aquelas crianças inocentes? Elas decidiram o caminho delas. Elas optaram em seguir o caminho delas. Onde elas estão agora? E os caretas, e aqueles que não iam, aqueles que se debruçavam sobre o Torah Mitzvot, onde eles estão hoje? Então, tirando um pouco o foco de cima do papai, para que eu não seja depois julgado, existe a história do Bill Gates, a história do dono do Facebook. A maioria desses
esses nerds da vida aí eram criticados quando eles estavam no ginásio, quando eles estavam estudando. Eles não eram os homens mais fortes, os galanteadores, os líderes do time de futebol americano. Eles não eram. Eles se debruçavam sobre livros, eles estudavam, eles eram nerds, usavam óculos quadrados, não iam para festa, eram ridicularizados. E onde eles estão hoje? São grandes milionários, são grandes empresários, pessoas bem-sucedidas profissionalmente, financeiramente, enquanto aqueles que eram os bonitões, os bambambãs, os tops das faculdades, do ginásio, onde eles estão hoje. Às vezes eles não são nada. Então, às vezes, quando você se debruça sobre estudo, sobre Torah Mitzvot, você tem, eu acredito, você tem muito mais sucesso do que quando você não ouve a Hashem, não ouve o papai, não ouve a mamãe. Vamos finalizar agora, fechando esse parênteses. A gente termina o Passuque 20. A sétima leitura, em Maftir, capítulo 11, Passuque 22, ele fala sobre o seguinte: pois se vocês guardarem sempre estes mandamentos que eu ordeno hoje a vocês guardar, de amar a Deus, seu Deus, seguindo todos os seus caminhos e se unir a Ele, se você for um com Hashem, então Deus expulsará todas as nações diante de vocês. Vocês dominarão as nações mais poderosas e mais fortes do que vocês. Todo lugar que as solas de seus pés andarem será de vocês. Suas fronteiras serão do deserto do Lebanon, o rio Eufrates até o mar ocidental. Nenhum homem ficará diante de vocês. Deus, seu Deus, espalhará o medo e o respeito por vocês sobre toda a terra em que vocês andarem, como Ele falou a vocês. Aqui termina a nossa Parashá da semana. Quando Hashem fala que nós devemos temer Hashem, que ele diz, então, você temerá Hashem, etc. Como é que pode não temer Hashem, não temer a Deus? Significa que tudo está no poder dele. Tudo, tudo. Deus tem o poder de tudo. A única coisa que Deus não tem poder, digamos assim, entre aspas, porque ele tem poder de tudo. Assim como um professor da faculdade às vezes perguntou, Deus pode tudo? Lógico, lógico que Deus pode tudo. Deus pode então criar uma pedra em que ele mesmo não tenha poder de levantar? Sim, ele pode fazer isso. Pode levantar a hora que ele quiser, e ele também pode colocar uma pedra em que ele mesmo não possa levantar. E sabe que pedra é essa? Justamente o livre-arbítrio. Então, diz os nossos comentários que Deus tem poder sobre tudo, menos o poder do livre-arbítrio ele deu para uma pessoa. Então ele deu para ela justamente para quê? Para que ela opte em temer a ele, servir a ele ou não. Porque a única coisa que Hashem não tem poder sobre o livre-arbítrio, quando você ver um cachorro ou algum animal, Deus o livre, não permita vir atacar você, é normal você sentir medo, você já fica nervoso, você teme, suas pernas ficam tremendo, é normal, ninguém te ensinou a temer o cachorro. Quando você vê uma situação complicada, você fica com medo. Então, existem determinadas coisas que acontecem na nossa vida que ninguém precisa ensinar a gente, é natural. A tua adrenalina, você correr, você fugir, tua adrenalina aumentar, porque você teme, ninguém te ensinou isso. Mas quando eu falo que Hashem, ele deu livre-arbítrio, a única coisa que ele não tem poder para isso, volto a dizer entre aspas, é porque ele não quer que a gente tenha o temor a ele dessa forma natural. Ele quer que a gente aprenda, que a gente treine a ter temor a ele. Por quê? Porque se você tivesse um temor natural, seria como um animal irracional, né? O cachorro, o animal, ele teme instintivamente, de forma instintiva o perigo, ele teme. E ele é um animal, entre aspas, também irracional. Hashem não quer que a gente tenha esse nível de racionalidade, eu vou temer a Deus. Não, ele quer que a gente aprenda a temer ele. De que maneira? Estudando, sabendo quem ele é. Da mesma forma que como a gente aprende a amar a Deus? Como? Através de estudar quem é Hashem. Quando você estuda a Torá, você vai aprendendo, vai olhando, olha que Hashem criou, então você vai gerando um amor por ele. O temor da mesma forma, é de uma forma intelectual. Você tem que se treinar para que você tenha o livre-arbítrio de temer. Eu quero temer Hashem. Porque quando você conhece ele, por causa disso, daquilo outro. Então, de uma forma racional. Outra coisa interessante também aqui, a Torá não é o mistério de Deus. Eu acho engraçado que, respeitando todo respeito, mas existem outras religiões que elas, quando elas conseguem ler alguma coisa na Bíblia, na Torá, e elas não têm explicação para aquilo, elas dizem, é mistério de Deus, isso é mistério de Deus.
No judaísmo não existe isso, tá? A Torá não é um mistério de Deus, jamais. Ela é a luz. A Torá ela é um guia, tá, para o nosso caminho, para se viver feliz nesse mundo. Ela é luz, ela não é mistério. É para você entender o pardes, para você buscar de forma intelectual e não absorver tudo goela abaixo. O judaísmo não é isso, ok? Torá não é isso. Por isso que Hashem escolheu Avraham Avinu. Tem que ser inconformado, tem que buscar, tem que perguntar. A Torá ela é para ser cumprida neste mundo e não no outro mundo. Papai, o que isso significa? Significa que a Torá ela só tem valor nesse mundo. Já vou explicar por quê. Fazendo estabelecer o reino celestial aqui na Terra, uma morada para ele. A gente sabe que desde o começo dos estudos, desde Bereshit, a gente sabe que o nosso objetivo é fazer uma morada de Hashem aqui nesse mundo. É criar, na realidade, a vida celestial, o reino de Hashem aqui, fazer a morada dele aqui. Essa é a nossa missão, essa é a nossa missão. E por que você fala então, papai, que a Torá só é para ser cumprida aqui? Porque quando o mundo vindouro vier, você não vai mais ter nenhum problema de mágoa com outra pessoa. Como é que você vai perdoar uma outra pessoa? Você só pode perdoar aqui, porque é aqui que ela vai fazer algo contra você. Tzedakah, você vai fazer Gemilut Hassadim. No mundo vindouro, nós estaremos ocupados com outras coisas. Então, determinadas mitzvot, você só vai fazer aqui nesse mundo, não vai fazer em outro mundo. E a mesma coisa quando o Moshe Rabbeinu ele foi discutir com os anjos, e os anjos não queriam que Hashem desse a Torá para Bnei Israel, e Hashem disse, segundo as Agadot, e disse, vai lá, Moshe, briga com eles, fala com eles aí. E Moshe então começou a discutir com os anjos e disse, olha, a Torá diz que você deve honrar pai e mãe, vocês têm pai e mãe? Então a Torá não é para vocês. A Torá diz que você deve guardar o Shabat. Vocês trabalham durante a semana? Então não é para vocês. A Torá diz que vocês não devem cobiçar, roubar, matar, vocês matam, vocês roubam. Então a Torá não é para vocês. Então, existem coisas que você só pode fazer aqui nesse. Do outro lado, depois que chegar, você não vai ter mais essa oportunidade. A Torá também, ela é um farol. Ela é um farol, ela traz luz, ela esclarece. Diz uma história de um Rebbe que falou para os seus discípulos, desce lá no porão e pega um bocado de pedaço de pau e começa a bater na escuridão. E eu quero que vocês espantem a escuridão, espantem. E os discípulos, sem entender muito bem, pegaram os paus, os cacetete, desceram até o porão, estava tudo escuro e eles começaram a bater, sai escuridão, sai escuridão, sai escuridão. E depois cansaram, voltaram para o Rebbe e disse, olha, não conseguimos expulsar a escuridão. Aí o Rebbe pegou e disse, agora vocês vão descer lá no porão e vão acender uma pequena vela, só uma pequena vela. Quando eles pegaram, desceram ao porão, acenderam uma pequena vela, uau! Houve uma claridade. Então o Rebbe explicou para ele justamente isso. Com a escuridão não adianta você bater, não adianta você vir com a materialidade, querer brigar, não vai dar certo. Basta uma pequena faísca de luz, e você manda toda a escuridão embora. Uau, olha que legal. Então a Torá é justamente isso, ela é nosso farol para trazer luz, clarear a nossa vida quando nós estivermos perdidos na escuridão dessa galut. Ela traz justamente vida, luz, e ela espanta qualquer tipo de escuridão. Falando mais, a Parashá vem trazendo uma mensagem que a nossa alma, ela é a vela de Hashem, ela é a luz de Hashem, ela é a lâmpada de Hashem, é a parte da centelha divina que deve iluminar todos os nossos caminhos neste mundo. Então, olha que importante é isso. E falando mais, já que a alma ela é uma parte da centelha divina, eu quero falar um pouquinho mais sobre o Yetzer Hará e o Yetzer Tov, ou seja, a tua boa inclinação e a tua má inclinação. A nossa alma, ela é comparada com o cavaleiro. E o nosso Yetzer Hará, tá? O Yetzer Tov é como se fosse o cavaleiro, é a alma divina. E o Yetzer Hará é como se fosse o cavalo. O cavalo é a parte da materialidade. Se você não tomar controle, o cavalo vai querer comer no pasto, ele vai querer fazer o que ele quiser, porque ele é um animal, ele é um racional. Então, se você está na estrada e você quer ir até o castelo do rei, que é Hashem, você tem que dominar, o cavaleiro tem que dominar então o cavalo para ele chegar até lá. Ou seja, a alma divina, ela tem que dominar o Yetzer Hará. Se você deixar ele fazer o que ele quiser, ele vai tomar conta, ele vai querer ir para onde ele quer comer, ele quer coisa material. Então você tem que tomar o controle. E juntos, não é que ele seja ruim, mas você tem que ir junto à alma divina, o Yetzer Tov, ele tem que usar o Yetzer Hará para ele completar a missão nessa vida, que é
ir até o palácio do rei. Mais uma outra coisa que a gente pode aprender aqui é a obrigação de amar o prosélito. Como eu já falei, existe 36 vezes esse mandamento de amar não só o prosélito, o peregrino, o estrangeiro. Você tem que praticar com ele justiça, amor, fraternidade, caridade. Quem não age assim vai contra a Torá e Mitzvot. Então, muito cuidado com relação ao guerra, a pessoa que está se aproximando, a pessoa que está dentro de uma sinagoga, por mais que ela não seja judeu. Nós devemos tomar muito cuidado de não desprezar, de não ser preconceituoso, enfim, de todas as formas. E quase já finalizando, a gente está falando sobre o tefilim e as mezuzot, né? A gente sabe que o tefilim, eu já expliquei isso em outras aulas, mas o tefilim da cabeça, ele é dividido em 4 partes, que são os 4 sentidos, né? A visão, a audição, o olfato, a boca, ele também tem a ver com a mente, e o tefilim do braço, ele é a ação, ele é o tato. Então, quando você coloca, você então faz com que todos esses teus instintos eles estejam subordinados a Deus. Falando sobre ainda a tribo de Levi, que ela não recebia uma porção na terra de Israel porque ela estava sendo dedicada completamente ao serviço de Hashem. Tem uma coisa bem interessante aqui que o Rambam com M fala: qualquer tipo de pessoa dentre todos os habitantes do mundo cujo espírito lhe inspirar, ele resolver em sua mente se afastar da busca da materialidade, das buscas mundanas, e ficar diante de Deus e servi-lo como seu ministro para trabalhar para ele e conhecer Deus, quem então agir de acordo com a sua resolução e se conduzir de uma maneira moralmente elevada, seguindo a sua disposição inerente dada por Deus, ou seja, um dom de Deus, e descartar todas as inúmeras preocupações com as quais as pessoas normalmente se ocupam, então ela alcançará a santidade dos santos. Kodesh HaKodashim, e Deus será sua porção e sua herança para toda a eternidade. Mesmo neste mundo, ela merecerá receber suas necessidades materiais, da mesma forma que os sacerdotes e levitas, como nós vimos que David, que não era da tribo de Levi, disse no Tehilim 16:5: Hashem é a porção de minha herança e meu quinhão, tu guias meu destino. Isso está registrado por Rambam no final das leis dos anos sabáticos e do Yovel, ou seja, do jubileu. Então Rambam diz: isto pode ser alcançado por qualquer tipo de pessoa dentro dos habitantes do mundo, o que inclui claramente os não-judeus. Olha que bacana! A gente vem falando sobre Bnei Noach, sobre os não-judeus. Qualquer pessoa pode se achegar até a Deus, basta ela seguir o caminho correto. A Hashem está de portas abertas para qualquer pessoa, A Torá, ela não é preconceituosa no sentido de discriminar, de jogar para fora. Você não é judeu, vai embora. Não existe isso na Torá. Um outro ensinamento que tem aqui, a Faísca da Hassidut nos diz sobre o seguinte: quando as primeiras tábuas foram dadas ao povo judeu, eles estavam no nível de tzadikim, eles eram justos. E quando as segundas tábuas foram dadas, eles estavam no nível ainda mais alto, que é o Baalei Teshuvah, penitentes. Assim, a benevolência de Hashem, quando Moshe recebeu as segundas tábuas, era ainda maior do que a sua benevolência na época da entrega das primeiras tábuas. Aqui ele vem trazendo o ensinamento de que a Teshuvah, ela é superior a quem é tzadik. O tzadik, ele já é tzadik, mas o Baal Teshuvah, a pessoa que é Teshuvah, que faz o retorno, ela é superior em que sentido? É que o Baal Teshuvah, ele passou por tanta coisa. Se ele voltou, ele experimentou de uma coisa e ele voltou, ele é superior. Uma vez teve uma história de algum Rebbe, não me lembro bem, que chegou uma pessoa que pecou muito, era um grande pecador. E ele chegou e disse: Rebbe, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, etc. Hashem não tem mais chance para mim. E o Rebbe virou para ele e disse: olha, eu te invejo, eu tenho inveja de você. E aí ele disse: como assim, inveja de mim? Eu sou um pecador, como você tem inveja? Ele falou: porque você passou por tudo isso
Eu nunca passei por isso. Você teve provações muito grandes. Então você fazendo Teshuvah agora, você vai se elevar muito mais. Olha que interessante esse ensinamento. Na quinta leitura, diz o seguinte, que Hashem não deve se pagar o dízimo por aproximação, porque eu vou te falar sobre isso, e diz que Hashem não aceita suborno, né? Mas aqui tem uma pergunta, como poderia ser possível Hashem aceitar suborno? O Midrash fala, está escrito em sua Torá, não aceite suborno, lá em Shemot 23:8, mas o Senhor aceita subornos, como afirma o versículo lá em Mishlei, no Provérbio 17:23, ele aceitará um suborno do âmago do homem perverso para mudar o caminho da justiça. E aí os nossos sábios dizem, baseado lá no Yalkut Shemonim, ele diz sobre o seguinte, subornos que Deus aceita. Como assim? Ele aceita Teshuvah, o arrependimento e os bons atos do perverso neste mundo. Deus diz ao povo judeu, meus filhos, enquanto os portões da Teshuvah estiverem abertos, eu aceitarei suborno neste mundo. Mas quando eu sentar em meu trono de julgamento no mundo vindouro, não aceitarei suborno, como o versículo declara, ele não acatará nenhum resgate. E mais agora que nós estamos já quase finalizando daqui a pouco o mês de Ave, vai entrar o mês de Elul, que é o meu mês do meu aniversário virgem, então é o mês da Teshuvah, é o mês de praticamente 40 dias aí entre o Rosh Chodesh de Elul até Yom Kippur, é o mês em que o rei está no campo, como já diria a passagem que diz, procurai Hashem enquanto ele pode se encontrar. É o período de Elul onde o rei está no campo, ele está mais acessível. Então é um momento de reflexão, de introspecção, onde você pode fazer Teshuvah e se preparar para Yom Kippur. E eu sempre digo, diferente de outras religiões que a gente vive aqui na diáspora, pode ser influenciado de alguma maneira por amigos, enfim, por qualquer outro meio, Hashem não quer que você se converta. Isso é um princípio de outra religião. O que Hashem quer é que você faça Teshuvah. Conversão é você se transformar em alguma coisa que você não é. Hashem não quer isso. Hashem quer que você apenas volte a ser aquilo que você já era. Uma pessoa boa. Ele te fez assim, ele quer apenas que você volte aos braços do Pai. Qual é a coisa mais preciosa que Eretz Israel tem? Então ele diz, não são os frutos, não é a qualidade da terra que emana leite e mel, mas é o fato dos olhos de Hashem estarem sobre elas do início do ano ao final do ano. É de Nissan a Nissan, de Tishrei a Tishrei. Os olhos de Hashem estão todos os dias sobre a terra. Então ele olha, ele cuida dela, porque a gente sabe que a gente deve seguir as mitzvot, porque tem que seguir. O mérito de uma mitzvah está na própria mitzvah. Mas porque ele fala aqui, ele dá uma lista de brachot, de bênçãos, de coisas que vão acontecer se a gente fizer, então o Rashi diz justamente sobre o seguinte, olha, se vocês fizerem a parte de vocês, eu vou fazer a minha parte, ok? É tomar lá da cá. Façam e eu vou fazer minha parte também. A gente tem que cumprir as mitzvot, independente de estar na terra de Israel ou não. A gente sabe que existem algumas mitzvot que só são cumpridas lá, mas aqui nós aprendemos através de Rashi que mesmo no exílio nós devemos cumprir sim Torah e mitzvot, como o Pesach, como ensinar nossos filhos e nos encorajar a sermos diferentes, não porque queremos ser melhores do que os outros, mas porque Hashem quer que a gente se diferencie. Como ele fala, vocês, assim como eu sou santo, vocês devem ser santos. E santo, no sentido aqui que o papai sempre traz, é ser separado. Ser separado não é ser melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém. É apenas ser um bom Yehudi. E para finalizar, tem um tema muito polêmico aqui, entre aspas, mas que tem uma explicação muito simples, né? Algumas pessoas dizem, mulher deve estudar a Torá ou não deve estudar a Torá? Eu sou um apaixonado por ensinar minhas filhas. Eu gosto tanto que esse projeto é feito para ensinar, principalmente as mulheres, porque elas perguntam mais. A Gabriela do Dani, quando estava morando comigo, escrevia a Torá, escrevia hebraico, estudava a Torá sempre, era uma apaixonada pela Torá. E a Arielinha, nesse ano, que está com 6 anos de idade, uau, é uma apaixonada pela Torá, gosta de estudar e saber os Midrashim, etc. Os meninos são um pouco mais, tem que puxar um pouco mais de orelha deles, mas é para eles também. Mas falando aqui das meninas, enquanto no passado não se ensinava a Torá às mulheres e meninas de forma alguma, tá bom? Lá no Shulchan Aruch do Alter Rebbe, hoje em dia não é só permitido ensinar às mulheres até mesmo as partes mais profundas da Torá,
como é necessidade absoluta fazer isso, pois no mundo moderno as mulheres não mais estão confinadas às suas casas, elas estão altamente expostas ao mercado público de ideias seculares. Assim, se a política de não ensinar a Torá às mulheres de forma bastante avançada for mantida, o resultado será que o sofisticado conhecimento mundano de uma menina, que provavelmente possui várias ideias contrárias à Torá, será insubstancialmente compensada por seu conhecimento resumido da Torá. Além disso, não é preciso dizer que os ensinamentos racídicos devem ser transmitidos às mulheres e meninas, pois isto fornece à pessoa a ferramenta para conhecer a Deus, o Deus do seu pai, e servi-lo como um coração perfeito. Está baseado em Crônicas 1, 28:9, de modo que aqui essa obrigação é idêntica à de homens e meninos, baseado em Sirhot Kodesh 5.741, volume 2. Então é muito importante as meninas, as mulheres aprenderem sim. E sem contar que as mulheres são muito mais evoluídas, por isso que elas não precisam botar tefilim. Vocês são muito mais evoluídas do que a gente, com certeza. Mesmo um não judeu que se ocupa com o estudo da Torá, aquelas partes pertinentes às leis de Noa, é como um sumo sacerdote, babacama. Olha outra coisa interessante falando sobre os Bnei Noa, ok? Não devemos nunca desprezar isso. Daqui nós vemos que mesmo um judeu não está obrigado a mitzvah de estudar a Torá. Não é obrigado, você não é mitzvah você estudar a Torá por si só. Ele é requisitado a estudar a Torá somente como um meio para alcançar um fim, ou seja, conhecer as leis, as 7 leis de Noa, e ele é considerado como um Kohen Gadol. Por aqui nós finalizamos a nossa Parashá Hashavua. Muito bom estar junto com vocês, papai ama muito vocês. Um beijo no coração da Gabriela Dodani, Gabriel Kalev, Ariela Hesed e Eliav Hassidi, e a todos os netos e filhos futuros que virão. Shabbat Shalom.